Olá, boa noite. Vamos dar um tempinho para que o pessoal possa entrar nessa live e daí a gente já inicia o conteúdo. Hoje o tema é sobre a introversão e timidez. A gente vai falar um pouquinho sobre introversão e timidez e uma palavrinha ali que une tanto uma coisa quanto a outra, é a sociabilidade, é a solitude. Eu vou falar um pouquinho mais sobre. Só quero ver se chegou alguém. Quem for chegando, já me avisa aqui de áudio, de vídeo, se está tudo ok. Bom, muito bem. Gostaria de dar início. O pessoal vai chegando aos poucos sobre a temática de hoje. E eu gostaria de introduzir o tema sobre introversão e timidez, partindo de algumas notas, de umas citações do próprio Santo Tomás de Aquino. Então, para isso, hoje eu vou fazer menção de algumas obras, depois eu falo no final quais são as obras. Muito bem. Então, Santo Tomás ele nos diz que é próprio da condição humana a sociedade política, ou seja, a sociabilidade é uma, é uma necessidade que está na natureza do homem. Então a gente pode pensar que a sociedade política está postulada pelas próprias raízes na vida do homem. O homem vem ao mundo no estado de desnudez, sem que a natureza lhe proveja alimentos, recoberto de pelo, meios de defesa, tais como os dentes, chifres, unhas, ou ao menos rapidez na fuga. É certo que no lugar de tudo isso esteja provido de razão, por meio da qual pode fazer para si, com o trabalho de suas mãos, tudo quanto necessite. Mas um só não é suficiente para isso, senão que há de unir-se muitos em sociedade. Então, Santo Tomás nos diz que é necessário a sociedade para a própria conservação da espécie. Esse já é um ponto que a gente pode pensar logo de cara. Um outro ponto. O homem também possui o conhecimento natural de que necessita para viver, mas só em geral. Para chegar a conhecer as coisas particulares necessárias à vida humana, tem que usar de sua razão partindo dos princípios universais. Ora, não é possível que um só homem alcance com toda a sua razão todas as coisas dessa ordem. Logo, necessita viver em sociedade com muitos outros para se ajudarem mutuamente e poderem se consagrar a investigações racionais especializadas. Assim, um a medicina, outro a outra temática, a outra ciência.
Um segundo ponto, a sociedade ela junta, ela acumula um tesouro de conhecimento. Então, só eu, Vitor, não sou ali o depositário de todo o conhecimento da psicologia, de toda de todo o saber referente à política. É claro que alguns autores, a gente chama até na história de polímatos, se eu não me engano, foram autores consagrados ao estudo, à busca de conhecimento, a uma vida intelectual e se destacaram quanto a isso. Deixe-me ver outro ponto aqui para destacarmos. Bom, então nesse livro que eu estou lendo, o autor ele fala o seguinte: a sociedade política é produto natural, ou seja, exigida pelos impulsos sociais que estão depositados em todo o homem. Logo, Deus, autor da natureza humana, é autor da sociedade política. Então eu falei um pouquinho de como que o ser humano, querendo ou não, a verdade dele é a comunidade da sociedade, é uma sociedade política, né, uma organização, e a gente pode pensar que a finalidade da sociedade é o bem comum de todos, é a paz. Muito bem. Bom, então sobre a introversão e timidez, eu fiz essa introdução falando sobre o ser humano em sociedade, porque justamente é um eixo que está entre a introversão e timidez. Introversão, aquele tipo de pessoa que tem um desejo muito pequeno ou reduzido de sociabilidade. Né? Claro, a pessoa não precisa ser um monge, um ermitão, mas há pessoas, sim, que tem se a gente pensa num contínuo, ou seja, em um nível, é uma pessoa que tem ali um nível muito baixo de introversão. Então, constantemente ela está voltada para si, ela está em alguma atividade intelectual, manual. Existem até mesmo vários tipos de pessoas introvertidas, né? Por mais que seja popularmente conhecido como uma categoria. Olá, Lázaro, boa noite. Então, eu falava sobre a introversão. Por mais que a gente tenha essa categoria de introversão como ali um conjunto de características, mesmo dentro dessas características, há nuances e diferenças. E em contrapartida, a gente poderia pensar no extrovertido. Então, pessoas cujas características têm mais a ver com a sociabilidade, com o que eu havia falado anteriormente dessa lei natural humana, dessa condição humana. Eu não vou aqui explorar tanto os arquétipos ou tipos psicológicos de Jung, mas é interessante a gente pensar inicialmente nessas categorias. Há ali o introvertido, há o extrovertido, né? Atualmente também o modelo tem um modelo atual também que ele é dimensional, ele vai falar desses níveis, ou seja, você tem ali pessoas que têm a extroversão, mas tem um nível, por exemplo, baixo pensa em categorias introvertida. Já o extrovertido tem um nível alto disso. Boa noite, Kate. Sejam bem-vindos todos. Então, eu falava, para quem não chegou antes, eu falava sobre a condição do homem como um ser que é social, ou seja, para a conservação da espécie, para o estudo, para o conhecimento, o ser humano ele é um ser social. Né? Então, veio muita coisa antes dele, e ele precisa de si mesmo, aliás, ele precisa de um semelhante, de um pai, para que possa sobreviver.
Muito bem. É, e depois, quem não chegou antes, eu fiz um comentário de São Tomás de Aquino, que ele fala dessa questão toda, né? Bom, a introversão, como eu falava, só para fazer um gancho, você tem ali pessoas que buscam uma certa solitude, um certo silêncio interior. Então, assim, é claro que é um estilo de características, é uma coisa que a gente pode pensar que seja inata, características mesmo que eu inclusive chamo de tendências naturais, ou até mesmo preferências naturais. Se a pessoa não se esforçar muito, ela vai ser assim para sempre. E aí que vai entrar, como eu costumo falar, estudar e falar para os pacientes, que é os temperamentos, né? Então, dentro desse entendimento que eu faço dos temperamentos, você tem o grupo de introvertidos. Introvertidos é justamente isso, pessoas que têm ali características de pensar muito antes de falar, pensar muito antes de fazer as coisas. Muitas vezes isso é tão acentuado que as pessoas elas se passam por estranhas, talvez, né? Porque elas ficam mais na delas, assim, né? E o mundo interior ali dela é muito borbulhante, talvez eu possa falar assim. É muito intenso, né? Por sua vez, a pessoa que é tímida, ela tem um desejo de sociabilidade, ou seja, ela tem ali um certo conflito dentro dela de querer falar com as pessoas, mas ao mesmo tempo tem um bloqueio muito grande para que as coisas aconteçam. Eu gostaria de ler algumas referências sobre a timidez aqui. É de um livro chamado Mentes com Medo, da Ana Beatriz. É um livro muito interessante, que eu também uso para alguns atendimentos. Muito bem. Então a gente tem como o tímido tem uma preocupação excessiva sobre seus desempenhos sociais e também sobre a imagem que as pessoas desconhecidas terão de seus comportamentos. Então, dessa preocupação de desempenho, a gente tem a ansiedade. Né? Não é à toa que a timidez ela também se chama transtorno de ansiedade social. E timidez a gente pode pensar tanto em um nível que seja o esperado, o normal, como também um nível que é patológico. Né? Então a gente consegue ter uma certa mensuração disso, se a gente tem uma percepção, é uma coisa que dá para a gente diferenciar. Uma coisa que a gente pode fazer como uma ponte entre essas duas palavrinhas, introversão e timidez, fora a sociabilidade que está inserido, é que pessoas introvertidas não são necessariamente tímidas. Ou seja, uma coisa não é a outra. Embora às vezes possa haver uma certa confluência disso. Uma pessoa que é introvertida, ela gosta de ficar sozinha na maior parte do tempo, mas quando ela quer ter uma sociabilidade, isso seja mais difícil. E aí que eu posso pensar que é o problema da coisa. Quando ela quer ter a sociabilidade e não tem ali habilidade social para isso. É daí que vai entrar ali um exercício de habituação, de exposição. Então, esse aqui é um ponto muito forte do desejo de sociabilidade. A pessoa ela quer fazer as coisas e não consegue. Olha só, na timidez é justamente o conflito entre o desejo do contato social e a cruel presença da inibição, o responsável por tanto sofrimento vivenciado e relatado pelas pessoas tímidas. Os tímidos apresentam sociabilidade, ou seja, possuem um desejo de se relacionar com os outros, mas não sabem como fazê-lo.
Então, por aí que vai entrar uma psicoeducação, um acompanhamento, até mesmo terapêutico, caso seja necessário, né? A timidez a gente pode pensar como como um fenômeno que tem muitas causas, né? Assim, não é somente uma coisa que acontece em vão, que é da pessoa e imutável. Não, tem muitas pessoas que têm um quadro que é mais, vamos pensar assim, um pouquinho mais difícil ou mais rígido, enquanto que outras parece que é mais maleável isso. Mas uma das causas que eu já falei é justamente o temperamento. O temperamento, uma outra coisa é o histórico de vida, as vivências dela, né? Antes eu tinha falado da timidez normal, né? A gente pode pensar de como que na fase de desenvolvimento da infância, o comecinho da adolescência, o quanto que a autoestima ou a imagem delas começam a ser levadas em consideração. Então, só para ilustrar isso, eu tenho uma paciente adolescente que ela está saindo do ensino médio e ela tem ali muita dificuldade para entrar na vida adulta. Então, assim, ela tem medo de fazer amizades, de apresentar os trabalhos na faculdade, de se expor mesmo, né? De fazer amizades, de passar vergonha. É um pouco da que a gente falou na semana passada, de se demonstrar imperfeito com as suas vergonhas, com as suas imperfeições. Então, assim, é muito interessante esse fenômeno. A gente está, com o tempo, já explorando isso. Né? É uma paciente que eu atendo há um ano e a gente vem batendo nessa tecla, né, de criar estratégias para que ela tenha segurança, de que ela tenha ali que ela dê um passo nisso, né, que ela consiga vencer a timidez excessiva. Né? Não é que a pessoa, de repente, ela vai se tornar o centro das atenções, ela vai falar para 1000 pessoas em um auditório cheio. Não, é justamente um trabalho que é gradual, que é gradativo, é com calma as coisas, né? A autora desse livro, ela traz uma comparação muito interessante entre a timidez normal e a patológica. Muito vem daquilo que eu já falei, da necessidade de aprovação do outro. Então, de um lado, você tem uma necessidade moderada. De um outro, você tem uma necessidade extrema e absoluta. Ou seja, o olhar do outro, para mim, ele me consome, ele me trava e bloqueia. Quem tem uma timidez patológica ou uma ansiedade social, sempre vai pensar, olha, o outro está olhando para mim e ele provavelmente, com toda a certeza do mundo, ele tem uma avaliação negativa para mim. Um outro ponto. O normal, a timidez normal, ela consegue tolerar a desaprovação do outro. Para quem tem a timidez patológica, essa desaprovação ela é vista e sentida como uma grande tragédia. Outro ponto, as gafes sociais, os erros, os deslizes. De um lado, as pessoas conseguem esquecer com um certo jogo de cintura. Do outro, aqueles pensamentos parece que são como flashes, assim, que sempre voltam à cabeça, são acompanhados de tristeza e recriminação de si mesmo. Ou seja, eu não sou capaz mesmo, eu não consigo, então isso vira um ciclo vicioso, né? E até mesmo, né, olha só como que isso é um fenômeno ali de pensamentos, de sentimento e de comportamento. Né? A TCC fala muito disso, a terapia cognitivo-comportamental. Essa articulação do pensamento, do sentimento e do comportamento.
Então, assim, essa ansiedade, ela é presente em quem é tímido, quem vai, de repente, apresentar algum trabalho, alguma coisa assim, né? É apenas um exemplo, mas tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande em comer em público, em escrever em público, em falar com pessoas estranhas, né? Então, de um lado, você tem o temperamento, você tem ali a vivência da pessoa. Muitas vezes, né, a gente pode até levantar a hipótese, olha, os pais cercaram tanto a criança que ela não aprendeu a falar, ela não aprendeu até a sua autonomia, a desenvolver essas coisas, né, essa habilidade social, né. Bom, e eu falava antes dessa questão do pensamento, do sentimento e do comportamento. Tem um princípio estoico, né, dos filósofos estoicos, que não é o evento em si, né, que nos atinge, mas a forma como nós interpretamos esse evento. Então, por conta disso que você tem ali toda essa cadeia de taquicardia, de ansiedade, de falta de ar. Então, como que é interessante a gente pensar uma intervenção, né? Uma intervenção, claro, que não é da noite para o dia, mas que ela deve ser cada vez mais entendida e repetida, é justamente a exposição, né? A pessoa ela vai tendo exposições graduais, vai aprendendo a controlar a respiração, a ter uma técnica de relaxamento. Então vai tendo esse movimento, olha, eu vou conseguindo fazer isso. Então ela vai tendo ali uma certa atualização desse dispositivo interno, né, que não aconteceria de uma outra forma. Ou seja, não é uma força do pensamento que necessariamente e sempre vai alterar a forma como ela pensa, mas como ela age, ela se vê capaz e a repetição disso que vai se tornando ali uma consolidação de que ela é capaz de uma alta eficácia e, consequentemente, o incremento dessas habilidades sociais que podem sim ser aprendidas, que podem ser desenvolvidas. Então, o temperamento acaba que não sendo uma desculpa para isso, né? Ele pode ser ali atualizado, ele pode ser modificado, né? Ele pode ser, acho que moldado é a melhor palavra que a gente pode usar, né? Mas respeitando esse ponto de sociabilidade, a pessoa que é tímida, acho que a primeira coisa que ela tem que falar é, olha, eu sou tímido e preciso de ajuda. Eu preciso pesquisar sobre isso, eu preciso usar de estratégias, eu preciso exercitar isso. Né? Não dá assim para a gente falar, olha, isso vai sarar com o tempo. Né? Se a gente não fizer nada, a gente não sai do lugar. Né? Então é preciso você se expor. É preciso que você tenha ali algumas estratégias, entender a relevância disso. Né? E é muito interessante quando alguém que é introvertido tem uma capacidade de falar com as pessoas, de ter ali uma habilidade social, ou seja, de saber entrar e sair, né, das situações. Eu compartilho um caso contigo, com vocês, de um cara que foi aquele que tinha o grupo na escola, na faculdade, e que era o cara que mudava o slide. Ou seja, alguém que tinha mais experiência falava e esse cara ficava no slide, essa pessoa. E sempre foi assim, por um bom tempo. Né? Até que a pessoa resolve falar, tem os seus desafios, passa ansiedade, passa vergonha, medo. Né? Bom, concluindo, esse cara sou eu, essa pessoa sou eu. Né? A gente está aqui para aprender, para desenvolver as habilidades. Isso não vem de graça, isso não acontece de repente, da noite para o dia, mas se conquista com anos, se conquista com suor. E é muito interessante, eu acho que
A gente conseguiu falar um pouco nessa live sobre a diferença entre o introvertido e o tímido. Basicamente, são diferenças de sociabilidade. Né? O desejo está mais forte no tímido, por incrível que pareça. Embora ele tenha uma facilidade, às vezes ele se adapta ao seu quadro e fala, não, tá tudo certo. Mas dentro dele está ali um desejo que lhe consome. Né? Eu acho que é isso justamente o ponto da nossa live de hoje. E que nós somos seres sociais. Né? Nós não somos monges, monjas, eremitas. Nós moramos em sociedade, nós vivemos em sociedade, nós trabalhamos em sociedade e nos santificamos no meio do mundo. Então isso é importante para nós. Bom, eu gostaria de ver nesses minutinhos se alguém tem alguma coisa para falar, alguma pergunta. É um tema que vocês já tinham ouvido falar. Acho que um adendo que a gente pode comentar a respeito é que em todo atendimento, né, mesmo que isso não esteja tão explícito, a gente tem uma missão enquanto terapeuta de buscar com que o paciente tenha ali um caminho para a máxima realização do seu ser. Por isso que a gente não pode negligenciar uma pessoa que é tímida. Né? Porque dentro dela pode ter muita coisa, e muita coisa boa. Né? Muito ouro aí, muito tesouro para ser compartilhado com o mundo, né? E consequentemente, ela explorando esse algo de bom para o mundo, ela se realizar. Então, o quanto que isso é importante não está escrito, entende? Então isso é importante e como eu falava, de conduzir a pessoa para a sua máxima realização é também ali uma certa arte, uma certa missão para uma educação ou até mesmo uma psicoeducação. A gente pode entender assim, né? Uma educação esta que vai envolver direta ou indiretamente a conquista de virtudes que a pessoa precisa até mesmo para uma realização dela. Um exemplo, pessoa que está tentando vencer a timidez, ela vai ter que se deparar com a fortaleza. Ou seja, ela vai ter que resistir a essa ansiedade, esse desconforto do quadro atual e atacar ali o oponente, ou seja, a vergonha, a culpa, o pensamento do outro e ir em busca de evidências, ou seja, será que sempre as pessoas me desaprovam? É uma pergunta. E será que mesmo desaprovando a mim, será que isso tem força, tem poder sempre? Paralisante, no caso? Outra pergunta. Né? Então, isso é uma questão que a gente pode pensar e vai elaborando estratégias específicas, particulares, para cada caso. Bom, eu vou dar mais uns minutinhos. Alguém tem alguma dúvida sobre o tema de introversão e timidez? Conhece algum caso? Já ouviram falar desse tema? Já tinham ouvido falar desse tema? Bom, a live vai ficar salva e eu sempre gosto de falar um pouco então da psicologia, né, de como que dessa experiência que eu tenho pessoal, né, com os atendimentos, comigo mesmo, com a minha experiência de mim mesmo, né, esse laboratório que somos nós mesmos.
e também da filosofia, né? Então hoje eu comecei a live falando da filosofia de Santo Tomás de Aquino, sobre a condição social do ser humano, né? Então, quem chegou agora fica mais que convidado a rever a live, né? As lives basicamente nunca vão passar de meia hora, talvez. Acho que algum dia ou outro pode até passar, mas são bem-vindos sempre a assistir, a convidar, a participar, a interagir também. Então, pessoal, ficamos assim por hoje. O tema de introversão e timidez. Caso tenha alguma dúvida, pode mandar no direct que eu respondo. A gente explora mais um pouco o assunto. E ficamos à disposição. Uma boa semana para vocês. Fiquem com Deus e um bom feriado. Até mais.